Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, Dr. Passos Coelho. O senhor já disse que as suas propostas, que se o Governo aceitar as suas propostas, estas 6 propostas que anunciou ontem no Conselho Nacional, que admite viabilizar o orçamento. Se o Governo não aceitar, admite chumbar o orçamento? Boa noite, em primeiro lugar. O PSD apresentou, ainda hoje, formalmente ao Governo, um conjunto de propostas que, se o Governo considerar alterar o seu orçamento para as acolher, nós, com a abstenção, viabilizamos o Orçamento de Estado. E nesta altura não vou pôr outros cenários, porque aquilo que foi importante foi apresentar ao Governo uma postura humilde e construtiva que não tivemos do Governo até hoje. E saber se o Governo está ou não está disponível para as considerar. Achamos que são propostas muito razoáveis. Quando se apresentam estas propostas e se enuncia um dos cenários possíveis, ou seja, o Governo aceitar, também se enuncia o outro cenário, o Governo não aceitar. Isso é verdade, mas se hoje eu estivesse aqui a dizer, como hoje na conferência de imprensa que fiz, que isto era uma questão de tudo ou nada, e se o Governo não aceitasse as propostas, que nós íamos desde já chumbar o orçamento, hoje o Governo estaria a dizer, se calhar com alguma razão, que o PSD estava a fazer de conta que queria contribuir para uma solução para o problema, em vez de estar realmente interessado numa saída. Isto não é uma questão de tudo ou nada. Portanto, o PSD aceita... Uma coisa que não é muito clara no PSD, o PSD aceita ou não negociar com o Governo estas propostas? Ou estas sugestões, como lhe chamou hoje? O PSD apresentou-as pelo Parlamento ao Ministro das Finanças e ao Governo. E entendemos que o Parlamento é o local adequado para tratar desta matéria, porque foi no Parlamento que o Governo apresentou a proposta de orçamento. E no âmbito do Parlamento nós estaremos totalmente disponíveis para detalhar ao Governo o que são as nossas propostas, apesar de elas serem claras, e para informar o Governo de quais são os impactos, quer do lado da receita, quer do lado da despesa que elas compreendem, e qual o significado exato de propostas que não têm esse impacto, mas que são, do ponto de vista político, importantes. Portanto, o PSD está disposto a negociar estas propostas com o Governo? O PSD está disposto, no quadro do Parlamento, a contribuir para se encontrar uma solução. Admite vir a encontrar-se outra vez com o Primeiro-Ministro sem presença de testemunhas? Deixe-me só acabar de responder. Significa isto, portanto, que no âmbito do Parlamento nós estaremos disponíveis para encontrar uma solução, mas não estamos, como não estivemos no passado, disponíveis para apresentar uma proposta de orçamento conjunta com o Governo. Este orçamento, esta proposta de orçamento de Estado é do Governo, não é do PSD. E aquilo que nós pensamos sobre esta proposta de orçamento hoje é muito claro para o país. Pronto, mas de facto a verdade é que admite viabilizar. Eu pergunto-lhe, quando disse ontem no Conselho Nacional que o PSD devia estar preparado para tudo, isto quer dizer o quê? Que devia estar preparado para viabilizar em qualquer dos casos, quer o Governo não aceite, quer aceite, como defendeu, por exemplo, Mota Amaral, ou quer dizer que o PSD deve estar preparado para tudo, para chumbar ou para viabilizar? Quer dizer isso mesmo, que temos de estar preparados para tudo. Ou seja, para chumbar também. Durante todo este processo, assistimos a ameaças de demissão feitas pelo Primeiro-Ministro a partir de Nova Iorque. Assistimos ao Ministro da Presidência, no final do Conselho de Ministros, a dizer claramente que o Governo se podia demitir se não houvesse viabilização de um orçamento que ainda nem sequer existia. Só ainda no final da semana passada, e de uma forma muito atrapalhada, o Governo apresentou a sua proposta de orçamento na Assembleia. E, portanto, eu não sei o que é que o Governo tenciona fazer. Julgo que a melhor forma de lidar com o país não é com um clima de medo nem de chantagem política. Se o Governo seguir por aí, claro que nós temos de estar preparados para tudo, porque não cederemos a esse tipo de chantagem. Mas é o que isso quer dizer. Ou seja, se o Governo não levar minimamente em linha de conta as sugestões feitas pelo PSD, portanto, está preparado, o partido tem que estar preparado para um eventual chumbo do orçamento. Nós retiraremos as nossas ilações, mas deixe-me dizer que será incompreensível, do meu ponto de vista, que o Governo se coloque nessa posição. O Governo tem estado até hoje a criar uma pressão enorme sobre o país e também sobre o PSD para que haja condições de viabilização do orçamento, praticamente ameaçando que, se ele não for viabilizado, o país entra numa espécie de colapso financeiro que não tem outra saída senão uma capitulação externa e, portanto, uma debandada de capitais e a necessidade de pedir a instituições como o Fundo Monetário Internacional ou outras que nos venham auxiliar, sendo que, entretanto, o Estado poderia ter de nacionalizar os bancos e por aí fora. Ora, não está de acordo com esta... Na sua opinião, o que é que poderá acontecer? Constância Pinissá, deixe-me só concluir. Sim. Ora, é muito importante que, se o Governo criou este clima no país em torno da viabilização do orçamento, que agora não venha dizer
que se o orçamento não for viabilizado, isso se deve à intransigência da oposição. Não, mas diga uma coisa, qual é a sua opinião sobre esta matéria? Se o cenário é este, eu espero que o Governo considere bem as nossas propostas. E deixe-me dizer quais são. Não, mas já agora, porque falou eu julgo aqui, que o país perceberá que nós estamos a colocar propostas que são perfeitamente razoáveis e que eu julgo que não há caso para o Governo as não poder acolher. Mas antes de irmos às propostas, que aliás já são conhecidas, gostaria de dizer uma coisa. De facto, referiu aqui que o Governo diz que há consequências terríveis para o país se o orçamento não for aprovado. Na sua opinião, o que é que poderá acontecer se o orçamento de facto não for aprovado? Não são essas consequências terríveis? Não há um colapso financeiro? Qual é a sua opinião? Eu disse desde agosto, no Pontal, que seria um mau princípio, um mau indicador que o país não tivesse um orçamento aprovado. Mas também disse que nós não podemos ter um qualquer orçamento. E essa foi a razão porque o PSD esperou até à apresentação formal do orçamento para materialmente poder ver o que é que o orçamento tem e o que é que ele significava. E uma vez visto o orçamento, o que nós encontramos nele não é uma estratégia de futuro que tenha respostas para o crescimento da economia, que aumente a competitividade externa das empresas exportadoras, que defenda o emprego, que esteja inserido numa lógica de defender a posição portuguesa para todos os objetivos que temos de alcançar até 2013. Como sabe, nós temos até 2013 para colocar o nosso déficit orçamental abaixo de 3%. Ora, se nós, num único ano, como parece implicitamente o Governo apontar através deste orçamento, tivermos de fazer recuar o nosso déficit, não dos 7,3% que o Governo diz que vai atingir no final do ano, mas julgo que já ninguém tem dúvidas de que será um déficit real superior a 8,5%, se não mesmo muito perto dos 9%, fazer recuar, em termos reais, um déficit de 8,5% ou 9% para 4,6%, nos termos em que o Governo propõe, é uma coisa que se arrisca, assim como que a matar o doente com a cura. Dr. Passos Coelho, mas se o senhor estava à espera do orçamento para apresentar as suas sugestões, porquê é que andou durante os últimos meses a dizer que não viabilizava um orçamento se este contivesse um aumento de impostos? A verdade nisso é que o PSD já recuou. Com certeza que sim, isso é claro que sim. Mas por uma razão que me parece evidente. É que ninguém, em agosto ou em setembro, tinha noção da brutal derrapagem das contas públicas que este Governo veio trazer até esta data. Hoje mesmo foram públicos os dados referentes a setembro deste ano, que mostram uma enorme derrapagem das contas públicas. Quer dizer, ao contrário do que se passa em praticamente todos os países europeus, mas nomeadamente em Espanha, na Irlanda, na Grécia, em que a despesa primária e a despesa corrente primária vêm descendo, vêm diminuindo, em Portugal continuam a aumentar. Mas eu lembro-me que numa entrevista à TVI, aliás, na última entrevista que deu à TVI, depois de ter votado favoravelmente o PEC 2, garantiu que nunca seria apanhado de surpresa pela derrapagem da despesa, porque ia haver uma fiscalização mensal e trimestral em relação às empresas públicas. Afinal, acabou por ser apanhado de surpresa. E sabe o que é que aconteceu? Bem, mas não fui só eu. Fui apanhado de surpresa mas eu. Mas o senhor tem particular responsabilidade, porque votou favoravelmente. Fui apanhado de surpresa eu, o país, a Comissão Europeia e os nossos credores internacionais e todos os portugueses, não fui só eu. Sabe que a partir de setembro, e só a partir de meados de setembro, se ficou a conhecer, com algum rigor, o grau de derrapagem que poderiam estar a acontecer nas contas públicas. E só no final desse mês, quando o INE mostrou em contabilidade nacional, quer dizer, em contas certinhas, aquilo que era o déficit em 2010, neste ano, durante o primeiro semestre, isto é, de janeiro a junho, quando indicou que o déficit era de 9,5%, quer dizer, superior ao déficit do ano passado, é que eu julgo que soaram as campainhas, não apenas aqui, mas em todo lado. Mas o senhor e outros dirigentes do PSD, ainda há poucas semanas, insistiam na tecla de que não viabilizariam um orçamento com aumento de impostos. Neste momento, quando é que percebeu... Nós estamos a reagir com bastante coerência nesse aspecto. Porque as propostas que estamos a apresentar visam justamente impedir que o Governo leve por diante esta sobrecarga fiscal que está a propor com este orçamento. E é muito importante aliviar o país dessa sobrecarga fiscal pela simples razão de que ela contém um efeito recessivo muito forte para a economia. Quer dizer isto, que em vez, como o Governo diz no relatório do orçamento, em vez da nossa economia crescer
0,2% para o ano, ou mesmo estagnar, ela pode contrair mais de 1% ou perto de 2%. E isso significa que nós vamos ter muitas empresas a fechar, muito mais desemprego, o que significa mais subsídios de desemprego também a pagar e menos equilíbrio ainda orçamental. Ora, é contraproducente este resultado que o Governo quer atingir. E por essa razão é que nós apresentámos propostas muito concretas que visam levar mais adiante o corte na despesa corrente primária, nomeadamente ao nível dos consumos intermédios, quer dizer, das aquisições de bens e serviços, que todas as administrações fazem. Mas estamos a falar de uma verba que representa 0,4% do PIB, portanto não é uma verba muito significativa dentro do quadro da despesa total, não é? Permita-me discordar. A verdade é que as aquisições de bens e serviços representam quase 10 mil milhões de euros no orçamento do Estado. E se nós, a esse nível, usarmos a mesma regra que o Governo usou para os funcionários públicos, que é de cortar 5%, o Governo poderá encaixar praticamente 500 milhões de euros, um pouco mais. Mas sabe que isso pode ser a diferença, e é a diferença, de uma família média que em 2007 ou 2008, numa classe de rendimentos, por exemplo, suponha, de uma família cujo agregado tem de rendimento bruto mensal 1.000 euros por cada elemento do casal, com 2 filhos. O que acontece é que uma família dessa natureza, nesta categoria, em 2007 ou 2008, praticamente conseguia, com despesas na área da educação, da saúde, da habitação, apresentar um conjunto de despesas que valiam até perto de 1.000 euros por ano. Sim. E o Governo propõe-se cortar 600. O que nós dizemos é que este corte é evitável para uma família nestas condições se nós conseguirmos cortar 5% nesta rúbrica, isto é, na despesa do Estado. Deixe-me só concluir para dizer o seguinte. Ora, isto é tão mais importante quanto uma família com estas características que acabei de enunciar, o ano passado, aliás, no ano corrente, estaria a pagar de imposto perto de 700 euros. E com as regras que o Governo propõe, passará a pagar de imposto quase 2.000 euros. Dr. Passos Coelho. Quase 3 vezes mais. E isso é evitável se o Estado fizer dentro de si próprio aquilo que impõe aos outros. Bom, Dr. Passos Coelho, de qualquer forma, o PSD já recuou. O PSD começou por dizer que tinha 2 condições mínimas, que eram o não aumento de impostos e o... Doutora Constância conhece, mas eu já disse que sim, eu não tenho a mania... Pois, exato. Eu não tenho a mania... Até que ponto, mas isso eu não tenho a mania de fazer as coisas parecerem o que elas não são. E vai pedir outra vez desculpa aos portugueses por isso? Eu acho que o país inteiro hoje sabe quem é que devia estar a pedir desculpa a Portugal. E o senhor... E não creio, objetivamente, que eu deva figurar... que eu deva figurar nesse filme. Eu hoje estou a fazer tudo o que está ao alcance do PSD e ao meu alcance para que este encargo fiscal que o Governo quer fazer não sobrecarregue ainda mais as famílias e não onere demasiado as empresas e, portanto, o crescimento do país. É isso que eu procuro fazer. O que eu queria perguntar era o seguinte, portanto, já cedeu no essencial, vai ceder ainda mais, ou seja, dentro destas 6 propostas, sugestões, condições, pressupostos, etc., que o PSD apresentou, há alguma delas que considere fundamental? Por exemplo, eu pergunto-lhe, a questão do IVA, por exemplo, em que o PSD defende que o IVA não deve ser aumentado 2 pontos, mas sim 1%. O PSD é irredutível neste ponto, ou não? Ou admite negociar este ponto e que o IVA se aumente na mesma de 2%? Só para fazer uma correção sobre aquilo que disse. Aquilo que o Governo propõe é aumentar o IVA na taxa normal em 2 pontos, fazer correções às tabelas anexas do IVA, para, por exemplo, leite com chocolate e outros, passar para a taxa máxima, e outros produtos que estão no cabaz alimentar das famílias passem para a taxa máxima, o que nós não concordamos, e pretende ainda não aumentar os impostos, mas indiretamente aumentar a carga fiscal, cortando estas despesas que as famílias podem fazer, que são despesas sociais na área da educação, da saúde e da habitação. Ora, se nós conseguirmos evitar... Deixe-me só dizer... Mas o que está a fugir à pergunta. Não estou, não. Eu vou responder à sua pergunta, mas deixe-me que se em relação ao IVA, e antes de irmos ao cabaz seja muito claro que eu não estou a pôr de lado o essencial daquilo que tem sido a posição e o discurso do PSD. Porque o que nós temos vindo reiteradamente a dizer é que estas despesas sociais não devem ser retiradas às famílias e que, no caso do IVA, se o Governo propõe o aumento de 2 pontos, que o faça só num ponto e que mesmo esse esteja condicionado
a uma diminuição, a que o Governo se obrigue durante este ano, a uma diminuição da despesa corrente primária que permita que no final deste ano o IVA regresse ao seu ponto inicial. Mas o que eu estou a perguntar é se considera essa proposta, essa sugestão fundamental. Ou seja, se o Governo recusar isso, considera... Eu percebi a sua pergunta. Deixe-me responder. Mas não respondeu. Não me deu a oportunidade ainda, mas eu respondo. Não, dei. Mas eu respondo. Eu gostaria que estas matérias ficassem perfeitamente claras. Muitas das matérias que aqui foram elencadas nas nossas propostas são muitíssimo importantes, senão nós não as teríamos feito. E estas têm sido, de resto, o coração daquilo que constitui a posição pública do PSD em matéria orçamental. Agora, eu não quero, através de nenhuma resposta a qualquer pergunta perfeitamente legítima, como a que acabou de fazer, estar à partida a fazer aquilo que disse no início que não faria, que era fazer assim uma espécie de tudo ou nada. Quer dizer... Mas isto não é um tudo ou nada, estou-lhe a falar, já que exatamente colocar-me numa posição de arrogância que rejeito. O que eu quero é que os portugueses percebam, porque é para o país também que eu estou a falar, que os portugueses percebam que estas propostas que fazemos são importantes, são todas elas importantes. Eu não posso é colocar a questão em termos de ou o Governo aceita tudo ou nós não, mas eu já não estava a colocar essa questão, que era o Governo poderia não aceitar tudo, importantes. E o senhor já disse, e ainda hoje disse que era um ponto de partida, não era um ponto de chegada, portanto que estava disposto a negociar estas 6 condições, e por isso é que eu lhe perguntei se havia alguma delas que era fundamental, nomeadamente a diminuição do aumento do IVA. Mas se eu estiver agora a dizer, esta é muito importante, aquela é fundamental, a outra é imprescindível, a senhora no final do processo estará a querer que eu aqui, nesta entrevista consigo, diga aquilo que acho que é importante dizer ao Governo quando o Governo responder às propostas que nós fizemos. Faço-lhe a pergunta de outra maneira. Admite liminarmente excluir o chumbo do orçamento? Na generalidade? Ou seja, já disse que podia viabilizar. Eu só posso reiterar aquilo que disse. Se não fosse, nas atuais circunstâncias, muito importante que o país pudesse ter um orçamento viabilizado, eu lhe garanto que não cederia a nenhuma espécie de ultimato do Governo e disse até que, em circunstâncias normais, o que este Governo merecia era uma censura, não era que estivéssemos a discutir o orçamento. Mas a verdade é que estamos nas circunstâncias em que estamos. E eu tenho de medir, com muita frieza, como prometi que faria, com muita frieza de espírito, tenho de medir bem as condições para que se não para que no país não haja nenhuma dúvida nas pessoas quanto ao empenhamento que temos para encontrar uma solução concertada para esta situação. Mas também não estou na disposição, evidentemente, de aceitar qualquer resultado. Eu julgo que as pessoas percebem isso e o Governo também. Ou seja, portanto, encara a possibilidade de chumbar-se, por exemplo, ainda hoje, no Diário Económico, Miguel Rabas, seu secretário-geral, dizia que o PSD não deixaria o país sofrer com um mau orçamento. Isso quer dizer que toda a gente percebe isso. Toda a gente percebe que o PSD diga que se não chegarmos a uma base mínima de entendimento que torne aquele que é o nosso principal objetivo, que é impedir que no próximo ano se mate o doente com a cura. Nós estamos preocupados com o país. Nós não queremos um dia chegar ao Governo fazendo uma política terra queimada, de dizer quanto pior, melhor em Portugal, quanto mais escaqueirado tudo isto estiver, melhor, com mais vantagem nós ganhamos as eleições, mais maioria absoluta podemos oferecer ao país. Não é isso que nos interessa. O que nos interessa é que, nos próximos 3 anos que temos, Portugal se coloque na condição de poder cumprir a redução do seu déficit. Mas nós agora temos um problema imediato, não é? E é muito importante que as pessoas percebam que, para reduzirmos o déficit, temos de partir de uma base realista. Eu temo que a base de que estamos a partir não seja realista. Já o disse aqui. Se eu estivesse no Governo, não sei, sinceramente, não sei se partiria desta base para fazer a consolidação orçamental. Ou seja, mas porque uma coisa é dizer nós temos 7,3% de déficit e vamos reduzir para 4,6%, outra coisa é dizer que partimos de 8,5% ou 9%. Eu não conheço outras experiências em que uma consolidação tivesse sido feita num ano, em economias desta dimensão, de forma bem sucedida. E, portanto, não sei se não suscitaria, junto da Comissão Europeia, uma revisão para as metas que o próprio Governo se propôs fazer. Não foi a Comissão que impôs. Mas ainda hoje, Durão Barroso disse que estava aberto o caminho da negociação desde que se cumprisse os compromissos internacionais que Portugal tinha com a Europa, ou seja, déficit a 4,6%. Os nossos credores e a Comissão Europeia, aquilo em que têm mais interesse é que Portugal cumpra.
não é que Portugal se ponha na posição de ser um incumpridor claro. Ora, há um limite, há uma linha a partir da qual nós temos dúvidas que se possa cumprir. É assim um bocadinho como uma família que tem uma dívida, suponha, ao banco no pagamento do seu empréstimo da casa. Se na renegociação com o banco não se encontrar uma forma suportável por aquela família de pôr em dia as suas contas, o que vai acontecer é que a família não cumpre e o banco fica com a casa de volta. Ora, aquilo a que os nossos credores são sensíveis é a saber se os programas de recuperação que vamos empreender, se são realistas ou não, credíveis ou não. Se nós dissermos, não se preocupem que os nossos números permitem realismo na consolidação, na redução do déficit. Bom, eles tentarão ver com atenção aquilo que se passa e, se forem convencidos de que é assim, aceitarão e terão garantias. Mas deixe-me dizer-lhe que para o Governo, ainda antes de ter apresentado o Orçamento de Estado, ter vindo dizer que ia cortar os salários na função pública e que ia aumentar os impostos, isto a mim soa-me, como a qualquer pessoa, a exigências externas que foram colocadas por credores ou por quem faz a mediação com os credores, no sentido de que o Governo apresentasse claramente objetivos que corrigissem a derrapagem da despesa que estava a decorrer. Portanto, o senhor admite que este orçamento apresentado pelo Governo é um orçamento imposto já por Bruxelas e pelos credores internacionais. O que eu lhe pergunto é o seguinte: se chegarmos a uma situação, por exemplo, de chumbo do orçamento e se tivermos que recorrer à entrada do FMI, o senhor que chumbou agora o orçamento está disposto depois a viabilizar... O pior que pode acontecer... Deixe-me só acabar a pergunta. Está disposto depois a viabilizar as medidas do FMI que se imagina que serão ainda mais duras do que essas? O pior que pode acontecer a um país é o irrealismo e é ficar com um orçamento que adia um problema sem conforto nem confiança para ninguém. E se o resultado final, que eu não desejo, for um orçamento, uma proposta de orçamento, que não é realista, que não é cumprível como esta que aqui está, que existe, então deixe-me dizer-lhe, nós temos de encarar o problema de frente, não podemos meter a cabeça debaixo da areia. Então o que é encarar o problema de frente? Encarar o problema de frente é saber claramente que com este orçamento não vamos atingir os nossos resultados e ou melhoramos, como eu julgo que podemos melhorar, ou então teremos de resolver o problema de outra maneira, ou seja, através e enfrentar o problema de frente. Mas aí, ou seja, através do chumbo. Mas aí deixe-me dizer-lhe, é importante que cada um assuma as suas responsabilidades. Eu estou a assumir as minhas nesta altura. E espero que agora... Mas o que me está a dizer, para que os telespectadores percebam... o Governo assuma a sua. Mas o que me está a dizer, para que os telespectadores percebam, é se o orçamento ficar tal como está... Eu acho que os telespectadores percebem muito bem o que temos. Se o orçamento ficar tal como está, se o orçamento nas linhas gerais ficar tal como está, o PSD não está em condições de viabilizar um orçamento que considera que é altamente prejudicial para o país. Se eu entendesse que o orçamento tal como está não trazia mal pior ao país, não teria colocado condições ou apresentado propostas para considerar a abstenção do PSD para o viabilizar. Julgo que isto é claro. Diga uma coisa, como é que o PSD, que disse sempre que não, e tem dito muitas vezes que não negocia com este Governo, vai negociar com um Governo que o mesmo PSD considera arrogante, irresponsável, que não fala a verdade, que não cumpre o prometido, que tem uma política... Realmente é preciso muita paciência, não é? E pronto, e enchermos de Mas não aprendeu já a lição perante o país. Não Por exemplo, é porque há quem no seu partido, por exemplo, nomeadamente a doutora Ferreira Leite, tenha defendido que o PSD, exatamente para se demarcar deste orçamento, devia pura e simplesmente abster-se e não negociar nada com este Governo. Eu percebo essa posição, mas eu não posso subscrever essa posição. Se eu estiver convencido de que o orçamento que é apresentado, como estou, nos termos em que foi apresentado, não resolve o problema, pode até vir a agravá-lo, eu não posso dizer ao país que lavo daqui as minhas mãos e que só para não correr o risco de alguém vir dizer que eu tenho alguma coisa a ver com a situação, eu abstenho, mesmo sem o ver, isso quer dizer, descartando a possibilidade de evitar o mal pior. Mas isso quer dizer que, ao contrário da doutora Ferreira Leite, o senhor ainda tem confiança neste Governo? Não é uma questão de confiança no Governo. Para negociar com ele? Não, isto não é uma questão de confiança no Governo. Só se negocia com quem se tem de ter o mínimo de confiança, não é? Mas deixe-me dizer, a senhora está a insistir muito nos termos negociar. O PSD apresentou um conjunto de propostas no âmbito do Parlamento que espera que o Governo possa considerar. E com toda a transparência no Parlamento, dirá ao Governo aquilo que pensa
sobre o resultado da apreciação do Governo. Mas vamos esperar pela reação do Governo. Bom, diga uma coisa, não, mas deixe-me dizer, porque fez uma pergunta e eu tenho de responder. Se eu achar que deixando passar uma coisa que é má, deixo o país em pior situação, com que autoridade e com que moralidade é que eu daqui a meio ano viria dizer aos portugueses: olha, eu sabia que isto era pior e que ia dar nisto, mas não fiz nada porque não queria ter nada a ver com isso. Eu não posso fazer isso. Portanto, tem obviamente de tirar uma ilação. E, portanto, é a minha responsabilidade para com o país que me leva a não viabilizar sem mais um orçamento que em consciência não é bom. Que o PSD está a fazer um esforço para viabilizar, mas que se esse esforço não for correspondido pelo Governo, o PSD terá que obrigatoriamente chumbar. Com certeza que tem de haver correspondência do Governo, mas é normal que haja. Porque este Governo sabe que estamos em circunstâncias políticas muito especiais e em circunstâncias económicas e financeiras muito especiais. Não tendo a maioria no Parlamento, não lhe parece normalíssimo, como de resto, mesmo sem estas circunstâncias difíceis, em qualquer país democrático do mundo, se deveria passar que um Governo sem maioria procurasse apoios para viabilizar a sua proposta de orçamento. Agora, há uma coisa que nós não fizemos e que é importante sublinhar. Nós não quisemos descaracterizar este orçamento, porque este orçamento é o orçamento do Governo, não é o nosso orçamento. O que significa que tudo o que é matéria fiscal é uma matéria que, desde que há parlamentos, cabem aos parlamentos decidir. Saber quanto é que os governos podem ir buscar de impostos aos cidadãos, isso é uma matéria que os parlamentos fixam. Agora, a despesa está na função de preferência do Governo. O Governo é que diz como é que quer fazer. As medidas que o Governo ali apresentou são as opções do Governo. Nós sempre dissemos que apoiaríamos um orçamento que reduzisse a despesa pública, por mais duras que fossem as medidas lá contidas. Não faço nenhuma demagogia sobre isso. E apesar de não serem as nossas medidas, nós viabilizaríamos um orçamento que respondesse à preocupação essencial, que é reduzir a despesa do Estado. Estamos quase a chegar ao fim da entrevista e falou há pouco de uma moção de censura. Falou há pouco de uma moção de censura e que se não fosse as presidenciais, se não fosse a situação, o calendário eleitoral que temos pela frente, o PSD apresentaria uma moção de censura. Isto quer dizer que, empossado o novo Presidente da República, o PSD se prepara para apresentar uma moção de censura? Isto quer dizer que nós não estamos satisfeitos com aquilo que se passou em Portugal. Não temos nenhuma dúvida em responsabilizar o Governo por aquilo que se está a passar hoje no país e que, em circunstâncias normais, não deixaríamos de tirar consequências dessa responsabilidade. E porquê que não apresentou uma moção de censura antes de 9 de setembro? O que vamos fazer, porque uma moção de censura a apresentar teria de ser apresentada até julho. E até julho, julgo eu, no âmbito daquilo que tínhamos acordado, dar ao Governo todas as condições para fazer o seu trabalho de casa, não faria sentido estar a apresentar uma moção de censura e por isso não votámos. Mas o senhor no Pontal, por exemplo, pediu ao Governo para apresentar as suas propostas antes de 9 de setembro. E por isso não votámos a moção de censura que foi apresentada pelo Partido Comunista na Assembleia da República. Aquilo que eu disse no Pontal em agosto foi o seguinte: eu não posso substituir a vontade reformista, como vontade reformista, ao Governo. O Governo reformará ou não, conforme a sua vontade. E, pelos vistos, não tem tido grande vontade. Mas se o Governo quer ter um orçamento, é justo que o Governo saiba com o que é que pode contar do principal partido da oposição. Bom, e julgo que foi muito profilático, está a ver? Porque aquilo que eu disse no Pontal foi aquilo que acabou por se verificar. Quer dizer, o Governo... o que disse no Pontal foi que não aceitava um orçamento que aumentasse os impostos. O Governo foi conduzindo... E o que diz agora é que aceita o aumento de impostos. O Governo foi conduzindo a situação de modo a fazer, perante o país, esta chantagem que é, na situação agora em que não há alternativa, os senhores têm de ficar com um mau orçamento. E mesmo assim, nós não aceitamos isso. Já admitiu que vai viabilizar, ou que pode viabilizar um orçamento que aumenta os impostos, já disse, e para terminar a entrevista, já disse que não vai pedir desculpa aos portugueses. Não acha que devia pedir desculpa, tendo em conta que passou 3 meses a dizer que nunca mais tornaria a pedir desculpa aos portugueses e que nunca aceitariam um orçamento com aumento de impostos? Eu julgo que já respondi à sua pergunta. Eu acho que todo o país sabe hoje quem é que devia estar a pedir desculpa aos portugueses. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu não me arrependo de ter atitudes de humildade nesta matéria. Dá a impressão que, na situação em que estamos, que é defeito apresentar humildade e que é uma virtude ser arrogante e intransigente. Eu não entendo assim. Se calhar falou cedo demais quando foi intransigente. Esse comentário é seu. Não, é uma pergunta. Eu acho que falei quando devia. Muito obrigada, Dr. Passos Coelho. A emissão fica por aqui. Zé Carlos Castro. Gostas a conhecer a entrevista a Pedro Passos Coelho.